Vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor nesse instante. Texto da pregação desta manhã, Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 10. E nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo de número 1, no qual já ouvimos um sermão. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Texto da pregação, versículos 6 a 10. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio nessa manhã podemos ouvir a exposição da Tua Palavra. Em meio a tantas falácias pronunciadas por todos os lados, por tanto engano, nós devemos reconhecer que é só pela Tua graça, porque o Senhor é bom e misericordioso, que nós podemos ouvir a exposição da Tua Palavra nessa manhã. Não é mérito de homem algum que ela exista nesta congregação, mas de fato a glória pertence única e exclusivamente ao Senhor por fazer assim. Então que Teu nome seja glorificado. Oramos e pedimos agora que vamos ouvi-la, que o Senhor conceda a graça àquele que fala, para que o faça com integridade, inteireza de coração e busque a glória do Teu santo nome. Dá graça também aos que ouvem, para que não ouçam desapercebidos como se estivessem ouvindo a palestra de um homem, mas antes reconheçam na pregação a voz soberana e bendita do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, que cuida da sua igreja, que a alimenta com sua palavra. Põe, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em cada coração o desejo de ouvi-la, o interesse sincero e a submissão necessária. Faça isso, Senhor, para que Teu nome seja glorificado em nosso meio, para que nós cresçamos em Teu Filho Jesus Cristo. Oramos em nome dEle. Amém. Amados irmãos, como vocês sabem, o grande tema, desde o capítulo 3, tem sido o tema da sabedoria. E quando nós chegamos no capítulo 4, o apóstolo Tiago ainda está desenvolvendo esse tema. No início do capítulo 4, versículos 1 a 5, ele mostrou os efeitos
terríveis da sabedoria que ele descreveu no capítulo 3 como terrena, animal e demoníaca. Ele mostrou esses terríveis efeitos, frutos, especialmente na vida congregacional. Ele falou sobre como o mundanismo entra na igreja, como ele se estabelece. Os versículos 1 a 5, então, Tiago está oferecendo um diagnóstico do mundanismo. Ele revela quais são os sintomas do mundanismo, qual é a origem do mundanismo. E então, percebemos algo assustador. Pois apesar de estarmos falando do mundo, Tiago diz que o problema do mundanismo é que ele tem origem em nosso coração. O mundanismo não está só lá fora, ele está aqui dentro. O mundanismo é o coração egoísta, cobiçoso. Tem a sua origem nos nossos desejos. O desejo, como ouvimos, sobre realização, sobre autossatisfação pessoal. Queremos satisfazer os nossos anseios. E essa busca mundana pela realização e autossatisfação, ela se evidencia de diversas formas. Ela se evidencia, por exemplo, na relação do casamento, na criação dos filhos, mas nesse contexto específico o Tiago está tocando na tecla. Ela se evidencia na vida congregacional. E se revela também nos nossos corações, quando nós estamos vivendo a vida cristã, querendo que Deus satisfaça as nossas cobiças. Isso se revela na nossa falta de oração, pois, por vezes, não queremos buscar satisfação em Deus, mas nas coisas do tempo presente. Mas também se revela no fato de que o mundanismo nos afasta de Deus e nos coloca em problemas com Deus. E esse é o problema básico. Quando nós cedemos às nossas inclinações egoístas e cobiçosas no coração, Tiago diz, você se torna um amigo do mundo. Quando você se torna um amigo do mundo, você se torna um inimigo de Deus. Esse processo significa que você começa a se preocupar com a aceitação do mundo, com os prazeres do mundo. E aqui um ponto curioso é que nós somos capazes de adotar pelo menos parte das crenças do mundo, dos seus valores e do comportamento do mundo, ainda quando dizemos amar, desejar os valores e as crenças em Deus. E por vezes essas coisas se tornam muito claramente antagônicas, contrárias. Mas ainda assim, por uma espécie de malabarismo psicológico, nós aquietamos nossa consciência dizendo, está tudo bem, eu posso fazer isso, eu posso seguir por esse caminho. Mas como é que Tiago chama isso? Vocês lembram a palavra forte que temos no capítulo 4? Aqui diz infiéis, lembram disso? Essa palavra no texto original significa adúlteros. Tiago chama quem segue por esse caminho de adúltero. Deus tem ciúme de nós. Deus não quer que nos enamoremos do mundo. Então, uma coisa que devemos saber sobre Deus. Deus não aceita pedaços. Deus nos quer inteiros. Somos dele. Então, como podemos observar, o diagnóstico feito por Tiago revela um problema muito sério. Estamos cercados por mundanismo. O mundanismo está em cada área da vida humana.
desde o início até o final. Podemos pensar, por exemplo, se alguém vai planejar um casamento. Você, no planejamento do casamento, terá que lidar com o mundanismo. E o mundanismo não estará nas músicas que serão tocadas na festa. Essa não é a maior de todas as preocupações. No decote da noiva, esse tipo de coisa. Mas devemos nos perguntar, por exemplo, o que vai ditar essa festa e esta cerimônia e a festa consequentemente? O que realmente será importante para o noivo e para a noiva? Então, quando você tem a resposta, você saberá quanto do mundanismo está presente ali ou não. E, de novo, não é sobre o que tem ou não tem, é sobre o que está no coração, as motivações. Mas se você vai para uma outra coisa do dia a dia, educar os seus filhos, os valores do mundo estarão lá para dizer a você como fazer e por que fazer. Onde você quer conduzir os seus filhos, para que você os cria. Mas então você vai passear e entra num shopping. Tudo é atraente. O que você faria se tivesse um cartão sem limites? É possível que você ficasse muitas horas comprando. E aí então você navega pelo Instagram, o que você vê? Beleza, sucesso, aquisições. Estão lá, de forma apresentável e sedutora, para seduzir de fato o coração. Então esse é o mundanismo que há do lado de fora. Mas há uma coisa pior do que isso. É que também tem um mundanismo do lado de dentro. Um mundanismo que reside em nosso coração. Esse mundanismo, se você é crente, ele não tem domínio sobre a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. Mas ele ainda está presente na sua vida. E ele pode atrair você, ele pode enganar você, ele pode fazer com que aquilo que está do lado de fora se torne aprazível, porque você deseja do lado de dentro. Então temos um objeto do desejo e uma fonte do desejo. E quando essas duas coisas se encontram, é o ápice do mundanismo. A pergunta, se há mundanismo fora, se há mundanismo dentro, como que nós podemos resistir a isso? Como podemos vencer as inclinações cobiçosas dentro de nós? E já sabemos, somos fracos. Somos fracos. O nosso coração deseja o que o mundo oferece. Como podemos vencer se o problema não é só externo, mas também interno? Por isso, Tiago, após apresentar o diagnóstico, versículos 1 a 5, agora apresenta a solução para o problema, versículos 6 a 10. E é por isso, então, irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sobre o seguinte tema: como vencer o mundanismo. Veremos 2 pontos. O primeiro deles está no versículo 6. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como vencer o mundanismo? A primeira coisa está aqui. Busque a graça de Deus. Tiago está nos apresentando o recurso mais básico para vencer o mundanismo. Ele nos diz que Deus está pronto a dar maior graça. Então, pense um pouco sobre a graça de Deus. Você sabe, é algo que você recebe sem merecer.
Então Deus deu graça a você quando você era uma pessoa que odiava a Deus, estava longe de Deus. Você estava condenado em seus delitos e pecados. Você estava morto espiritualmente. E então Deus deu a você graça. Essa graça que veio a você trouxe a vida, a nova vida, a regeneração. Essa graça que veio até você trouxe as dádivas da redenção. Tudo que Jesus fez por você. A justiça, a sabedoria, a redenção, todas as bênçãos da salvação vieram pela graça de Deus até a sua vida. Você foi salvo. Você deverá dizer, como Paulo diz em Efésios, pela graça de Deus, só pela graça de Deus. Mas um erro comum é que nós olhemos para a entrada nesta estrada, a estrada da salvação. Nós olhamos para a entrada nessa estrada como a entrada da graça e, de repente, depois começamos a pensar em termos da força humana. Mas veja, estamos falando aqui em Tiago, não, em primeiro lugar, quando ele diz da maior graça, não estamos falando da salvação. E talvez eu possa ilustrar isso para vocês entenderem, crianças, mais facilmente. Se eu disser a vocês, Deus dá a graça. Estamos falando sobre isso, sobre salvação. Mas agora estamos em outro ponto. A sabedoria para viver, a vida santa que se afasta do mundanismo. Então ouvimos agora o Espírito Santo de Deus dizer, Deus dá maior graça. Quer dizer que Deus dá mais da sua graça a nós. Quer dizer que a graça não é só uma coisa do começo da salvação. A graça é uma coisa da vida da salvação. A graça não é só sobre a justificação. A graça é sobre a santificação. Então, se perguntamos como nós poderíamos nos separar deste mundo, como nós podemos vencer as inclinações egoístas do nosso coração. Não temos, em primeiro lugar, uma lista, faça. Temos, em primeiro lugar, o Evangelho. Graça. Deus dá a maior graça. É Ele que nos capacita a resistir a este mundo e a nos consagrarmos a Ele. Então não é que Deus começa e você continua. Jesus não é só o autor da sua fé, Ele também é o consumador. É graça do começo ao fim. Então, temos esse grande problema. Do lado de fora, mundanismo. Do lado de dentro, mundanismo. E o mundanismo nos coloca em inimizade contra Deus. Então não adianta olhar para dentro e procurar respostas em nós mesmos. O Evangelho nos obriga a olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Precisamos olhar para Deus e buscar a graça de Deus. O desafio de lutar contra o mundanismo, sem dúvidas, é enorme. E estamos cercados. Parece algo impossível de vencer. Até que nos deparamos com esta mensagem. Deus dá maior graça. Então, as tentações pelas quais você passa são muitas. Deus dá maior graça. Você se sente cansado da vida cristã? Dos esforços, do levantar e cair, levantar e cair? A graça de Deus é incansável. Você se cansará 1000 vezes, mas a graça nunca cansará. Você é fraco? Acho que diríamos todos, somos. Mas a graça de Deus é poderosa.
Então, quando sua vida estiver toda bagunçada, e às vezes isso parece ser uma realidade, é quando você vai se acomodando. Isso acontece na nossa casa e acontece na nossa vida. Um prato que fica sobre a mesa, um sapato que ficou na sala, e se você não faz nada, quando você olha, você diz: paz, quanta coisa! Uma vez eu fui visitar um irmão. Ele estava muitos dias sem ir ao culto. E quando eu entrei na casa dele, eu não acreditei. Era um homem solteiro. Havia uma pilha desse tamanho aqui, não é exagero, de caixas de leite. Ele foi tomando e jogando ali, sem jogar fora. Ele estava deprimido. Ele só ia trabalhar, voltava, dormia o dia todo, só esse, e não saía mais. Então, isso é o que nós podemos fazer. Acumular as nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossos erros, nossas inquietações, ansiedades e tristezas e um monte de coisa em nossas vidas. E às vezes mesmo que você verá e dirá: está tudo errado, tá sujo, está fora do lugar, está uma bagunça. E você sentirá que não tem forças para fazer absolutamente nada. Nos sentimos impotentes. Nos arrastamos. E então você diz: olha, tudo isso, os meus desejos, minhas dúvidas, meus problemas, as minhas inquietações são além da minha capacidade. Pode ser que você sinta isso. Mas ouvimos agora: Deus dá maior graça. Então, Deus é a fonte inesgotável da graça. E há uma coisa boa sobre essa fonte. É que quanto mais você precisa, mais você pode receber. E quando você buscar, você sempre receberá maior graça. E veja, no versículo 6, Tiago apresenta as palavras de Provérbios 3,34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele quer mostrar a forma de buscar a graça de Deus. Se buscarmos humildemente, Ele nos dará maior graça. Deus não resistirá à sua solicitação. Ele jamais negará um bem a você. Não há nada mais certo do que Deus conceder graça aos que humildemente lhe pedem. Deus está sempre disposto a dar graça. E sua graça não é apenas maior do que os nossos pecados. Ela é maior do que os desafios, tentações que nós enfrentamos diariamente. O que Tiago está nos ensinando aqui, por princípio, é que ao enfrentarmos essas lutas internas contra o mundanismo externo, nós devemos olhar para Deus. Nós devemos buscar uma nova e maior ajuda. Significa que nós devemos renovar as nossas petições. Você deve agir como uma pessoa com sede, em que lhe oferecemos um copo d'água, bebe o copo, então você diz: quer mais? Sim, eu quero mais. Eu preciso de mais. E devemos fazer isso. Devemos pedir a graça de Deus por meio da oração.
Devemos nos humilhar, reconhecendo a nossa insuficiência, as nossas limitações, os nossos pecados e fraquezas. E devemos suplicar por graça. Devemos bater até que a porta se abra. Então, qual é o primeiro passo para combater o mundanismo? É reconhecer que vocês não têm os recursos para vencer o mundanismo. Só Deus pode socorrer você. Confiar que Ele certamente o fará, que Ele lhe dará a maior graça e que isso será suficiente para resistir ao mundo e ao diabo. Será suficiente para vencer a batalha diária contra o mundanismo. Quando você reconhece a sua insuficiência, quando você reconhece exclusivamente a Deus como o doador da graça, então você receberá. Então eu pergunto agora, me parece que vocês todos reconhecerão, isso é a verdade da palavra de Deus. Deus dá a maior graça aos que humildemente lhe pedem. E eu pergunto, você está recebendo essa graça? Você está experimentando isso na sua luta diária contra o pecado? Talvez você diga, pastor, eu estou cheio de fracassos. Pastor, eu estou cheio de inconstâncias. Numa manhã eu estou bem disposto e de repente ao meu dia eu me sinto triste e vazio. Você tem fraquezas, você tem dúvidas, você tem medos. E até podemos experimentar algo bem triste. Algumas vezes nós estamos tão contaminados pelo mundanismo e afastados de Deus, me sentindo tão fracos, que nós não temos forças para orar. Não temos forças para ler a Bíblia. E, portanto, quando você não tem forças nem para orar, nem para ler a Bíblia, o que dirá para lutar contra o mundanismo? Mas a pergunta vem de novo. Você está olhando para Deus? Você está buscando os recursos fora de si mesmo? Você está orando e dizendo, Senhor, dai-me maior graça? Se você não tem forças para pedir mais nada, se você diz, pastor, eu não tenho forças para orar, para pedir nada, eu não consigo. Se você só pode pedir uma coisa, peça graça. Peça maior graça. Peça diariamente, peça insistentemente. Diga ao Senhor mesmo, dai-me maior graça ou eu morrerei. Socorre-me com tua graça. Humilhe-se diante de Deus e você será ouvido. Muita graça lhe será dada. Agora, não devemos pensar que a nossa luta contra o mundanismo para aqui. Tiago tem mais a nos dizer. E agora é outro ponto. Há algo para fazer. Primeiro nós recebemos a graça. Mas então o Espírito Santo agora que nos concede sua graça, diz que há algo que devemos fazer para lutar contra o mundanismo. Isso nos leva ao segundo ponto. Viva em obediência a Deus. Do versículo 7 ao 10. Esses versículos nos ensinam que a vitória contra o mundanismo envolve não só admitir a nossa insuficiência e buscar a graça de Deus, mas envolve também a obediência a Deus. Essa obediência aqui descrita nesses versículos, ela não é apenas a forma correta de responder à graça de Deus,
mas ela é o instrumento que a graça utiliza para nos levar à vitória contra o mundanismo. Portanto, a graça não nos coloca numa atitude de passividade. Pelo contrário, a graça nos leva a fazer algo. Quando pedimos por graça, Deus nos dá a maior graça, mas também nos diz: está aqui algo que você deve fazer. Vejam quantos imperativos, olhem na sua Bíblia, do versículo 7 ao 10. Vamos identificar, temos aí pelo menos 10 imperativos. São muitos verbos. Sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, humilhai-vos. Esses imperativos indicam que a santificação, o processo de rejeição, a amizade com o mundo, envolve um esforço. Não é algo que acontece instantaneamente. Envolve o esforço da vida inteira. Eu reuni esses imperativos em alguns grupos, 3 grupos, para facilitar a nossa compreensão. O primeiro deles encontramos no versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro imperativo aqui, o primeiro grupo de imperativos é a submissão a Deus. Significa sermos ativamente leais a Deus. Significa buscar, submeter todas as áreas da nossa vida à vontade de Deus. Isso requer uma resistência ao diabo, diz Tiago. Envolve revestir-se da armadura de Deus para ser capaz de resistir às investidas do diabo. Estar pronto para os ataques do diabo. Agora tem um segundo grupo de imperativos. Envolve a comunhão com Deus. Veja, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então somos encorajados a cultivar comunhão com Deus. Se você atender ao mundo, isso lhe afastará de Deus. Mas se você buscar comunhão com Deus, isso lhe afastará do mundo. O que você precisa para vencer o mundanismo? Você precisa de Deus. Você precisa de comunhão com Ele. Você precisa se colocar na presença dEle, debaixo do seu poder, buscar a sua direção. Você precisa suplicar, como vimos, pela sua graça. Como é que você pode conseguir todas essas bênçãos? Você deve se achegar a Deus. Isso tem várias implicações. Esse se achegar a Deus. Em primeiro lugar, podemos mencionar que isso implica em se achegar a Ele no culto, no dia do Senhor, para adorá-lo, para cantando a sua palavra, ouvindo sua palavra, contemplando sua palavra na administração dos sacramentos. Então envolve cultivar junto com o povo de Deus, comunhão com Deus, comunhão da relação pactual de Deus com o seu povo, do qual você faz parte. Então, a comunhão com Deus implica estar no culto a Deus. Mas também implica em se aproximar de Deus diariamente, através dos meios que Deus ordenou. Quais? Você sabe. A leitura da palavra e a oração. Assim como um doente usa o remédio, também devemos usar a leitura e a oração. Como é que funciona com o remédio? Às vezes você tem um remédio amargo ou chato de tomar. Como faz? Você olha o remédio amargo e diz, bom, não quero. Mas você sabe, se você não tomar, você ficará pior e poderá morrer. Então, o que leva você a tomar o remédio? O seu prazer no remédio ou sua necessidade do remédio?
Você certamente dirá: a necessidade do remédio. Pois é assim, também, com a palavra e a oração. Pode ser que você não queira orar, mas deve orar. Pode ser que você não se sinta inclinado a ler a palavra de Deus, mas deve ler. Às vezes criamos uma ideia sentimentalista. Eu só vou ler a Bíblia quando eu sentir no meu coração. Boa sorte. Quando você vai sentir? Nunca. Não terá desejos. Não é para fazer porque é gostoso, é para fazer porque necessita. Mas só que concernente a esse remédio, ele, quando utilizado, retira aquilo que impede do desfrute. E aí então, quando você faz, o Espírito Santo usa isso para, de repente, trazer de volta a delícia e o prazer na oração e na palavra de Deus. E quando você orar, quando você ler a Bíblia, mesmo que seu coração não esteja muito disposto a isto, mas se você está fazendo isso e em meio à sua oração e suas leituras, você está ainda com a mesma petição dizendo: Senhor, dá maior graça a mim. De repente, você se encontrará com Deus. Então insista. Ore quando tiver vontade. Nunca recuse isso. Ore. Mas também ore quando não tiver vontade. Leia a Bíblia quando seu coração se apetece de suas delícias. Mas leia ainda mais quando sua alma parece enfastiada das coisas que são do alto. Agora, por fim, os últimos imperativos do nosso texto, versículos 8, parte final, até o 10. Vamos chamá-los de imperativos da conversão. Com conversão, estou me referindo não à conversão inicial da salvação, mas àquela mudança de vida que vem com o autoexame. Você se autoexamina, vê seus caminhos errados e então muda a sua vida em direção à vontade de Deus. É a mudança, a conversão no âmbito da santificação. Então, devemos nos submeter e colocar nossos passos no caminho para o qual Deus nos chama a andar. A ordem em nosso texto sobre esse ponto é mudança e depois tristeza. Tem esses verbos ligados a mudança e depois os verbos ligados à tristeza. Mas eu vou seguir aqui o que geralmente acontece na ordem em que o Espírito Santo trabalha. E é uma ordem mais didática. Primeiro vem a tristeza. Então, vem o arrependimento. Veja o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, quando nos aproximamos de Deus, eis o que acontece. Nossos pecados são trazidos à luz. Só a luz da presença de Deus, nós de fato podemos ver a enormidade dos nossos pecados. Pela palavra de Deus podemos ver a sujeira nas nossas mãos e a duplicidade em nosso coração. Então, é por isso que você não deve esperar estar limpo para buscar a Deus, mas deve buscar a Deus para que assim você possa ver claramente que você precisa de purificação. Tiago nos diz que devemos lamentar pelos nossos pecados. Então, eu quero que você responda para si mesmo agora. Qual foi a última vez que você se sentiu triste por causa dos seus pecados? Quando foi que você fez a última oração em que você lamentou os seus pecados diante de Deus?
O que acontece quando os seus pecados são trazidos à luz pela pregação? Alguns de vocês às vezes dizem: pastor, aquele domingo a pregação foi uma pancada no pé do ouvido. Lá no Nordeste eles me diziam: pastor, só foi chicotada. Pregação dessa semana, desse domingo, foi um monte de chicotadas. Saí todo marcado, todo lanhado. Ok. Isso é a sua sensação no momento de uma determinada pregação. Mas aonde isso levou você? Você realmente se sentiu triste a ponto de converter-se novamente ao Senhor? O seu riso foi convertido em pranto? Então é lamentável que nós sejamos tão inconsistentes que às vezes, ouvindo uma pregação, diremos: essa doeu, essa realmente eu tenho que consertar minha vida. E você, durante até a pregação, diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Eu tenho que corrigir os meus caminhos. Me dê graça, me ajude, Senhor. E então, quando cantamos o tríplice amém, parece que um botão foi desligado. Plac! Então vamos conversar. Rapaz, tu viu? Bolsonaro foi preso. Eita, tu soube? A Ponte Preta ganhou o campeonato, não sei o quê. Nem sei os times daqui direito. É Ponte Preta, Guarani, o que seja. Ganhou o campeonato. Então, desviamos para um monte de assuntos. E eu não estou dizendo, meus amados irmãos, que todo culto você vai ter essas mesmas experiências. Mas imagine, você ouve sermão o ano inteiro. Você diz que que levou chicotada em vários desses domingos, que a palavra bateu contra os seus pecados. E então você é capaz de ouvir, mudar de assunto, ir para casa, entrar em outros assuntos, passar a semana e nada. Isso vai endurecer o seu coração. É isso que vai fazer. E aí você vai sentir cada vez menos o efeito da pregação. Então é para ouvir e nos arrependermos. Não é que nós vamos viver uma vida chorando todos os dias. Mas, meus amados irmãos, há momentos na vida que Deus diz: pare de rir e chore. Não é? Deus faz isso. Deus diz: converta-se o seu riso em choro. Então devemos nos preocupar se não experimentamos tristeza pelos nossos próprios pecados. Se o problema for a pregação infiel, então você deve chamar o pregador ao arrependimento. Mas se o problema for a sua dureza de coração, você precisa se arrepender. Se você quer vencer o mundanismo, eis o que precisa acontecer. Você deve se submeter a Deus, diz Tiago. Você deve se achegar a Ele e se converter a Ele. E isso tudo deve envolver uma profunda tristeza pelos seus pecados. Então, examine suas mãos. Sonde seu coração. Tiago fala de um coração dobre. Que é isso? Queremos a Deus e queremos o mundo. Tiago, então, nos chama a purificar o coração e a remover todo o pensamento e ações que mostram que não estamos buscando a Deus. Então, é preciso fazer poda, sabe? Quando tem uma árvore, uma planta, e cortamos pedaços para que ela cresça melhor. É preciso podar, uma poda espiritual. Podar aquilo que prejudica a nossa obediência a Deus. Então pense, o que hoje impede de buscar a comunhão com Deus de forma mais profunda? O que está atraindo o seu olhar, está atraindo mais e mais seu coração para o mundo? Se existe algo
que está fazendo isso é preciso cortar. Talvez o excesso em tempos de redes sociais, talvez pornografia, talvez amizade com pessoas incrédulas, talvez um desejo de ter mais dinheiro e focar demasiadamente em seu trabalho, talvez expectativas mundanas. Cada um sabe muito bem aquilo que priva você de Deus, da sua graça. Cada um conhece bem os ídolos que acalenta ao peito. Tiago diz, devemos lamentar, chorar e fazer algo a respeito. Obviamente não pelas nossas forças, dependendo da graça de Deus. Tudo começa com a graça. Mas se buscamos a graça de Deus, e Deus nos dá a maior graça, Deus também nos chama para nos submetermos a Ele, para buscarmos a Ele em comunhão e para lamentarmos os nossos pecados. Se fizermos o que Deus nos ordena, se nos humilharmos diante da sua presença, aqui está a promessa: Deus nos exaltará no final. Então, apesar de sermos tão fracos, a graça de Deus prevalecerá. A graça de Deus nos fortalecerá. Eis o modo de vencermos a batalha contra o mundo. Se ouvimos a Deus, se lamentamos nossos pecados, se nos refugiamos em Cristo, se dependemos de sua graça e do seu perdão, no final seremos vitoriosos. Que o Senhor nos ajude a obter a vitória final. Amém.